você falando, eu tô vendo muita coisa que eu via no 3, cara. Isso é uma coisa interessante, porque como é um jogo de nova geração, agora Uhum, a gente tá nessa impressão, né? Pô, que jogo sensacional, né? E tudo mais. O que nem vocês falou, o enredo é muito bom. uhum, Quando o 3 saiu, como a gente na época, eu acho que. Eu não tô falando por todos os jogos, mas a maioria dos jogos, principalmente jogos baseados em Diablo, assim, a gente tinha o 2 como era muito grande. O 3 quando ele veio com um diálogo bem mais aberto do que era o 2. Porque o uhum, 2 ele é um jogo muito bom, mas você tem aquela conversinha aqui e outra ali. E aí, quando você começa quando você chega no 3, você já tem interação de fala, o personagem já fala, você tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, tudo mais, né? E você parte pra quest, aquela quest tem essa profundidade, talvez não tão grande como você tá sentindo no 4, já porque você jogou o 3, uhum, né? Mas no 3 eu via bastante disso também, né? Tipo, de você ir na quest pra caçar mesmo quest básica, sabe? Caçar o marido uhum. da mulher que ele se perdeu num lugar, aí você vai até o lugar e vê que ele era possuído, mas aí você tem mais coisas sobre a história que se você for procurar lá, você entende que o cara ele acabou entrando numa seita que era errado e foi possuído. Mano, tipo, tem uma profundidade a história, tá ligado? Uhum. Então, assim, não joguei o 4, mas pelo que você tá falando, a profundidade das histórias elas são melhores, maiores do que a do 3. Cara, pelo pouco que eu joguei o 3, eu falo pouco porque eu joguei com a Lívia e a gente não fez tanta side quest quanto eu tô fazendo. Eu tô jogando praticamente solo, né, o 4. Então eu tô jogando no meu tempo. Quando eu tava jogando com a Certo. Lívia, às vezes era meio pra frente bola, sabe? Vamos fazer a main quest e tal. Mas tinha sim, algumas sidequests que eu fiz, mas eu acredito que as sidequests do 4 estão melhores. Pelo menos, eu não sei se é porque também meu ritmo de gameplay tá diferente, não sei. Ah, Aí o Sea talvez Deixa, possa deixa eu te até falar. O Diablo 3 eu joguei bastante. Eu tenho minhas milhões de crises de Diablo 3. E uma coisa eu posso até falar que o próprio Diablo 3 ele não tem side quest, né? Basicamente o Diablo 3 só tem main Não, quest. você tem, cara, mas elas são bem pequenininhas, né? É. Não, 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 não. Elas é tipo, é tudo, elas são lineares. Você vai seguindo num jogo linear, 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 linear. E quando você termina o jogo e você abre o modo aventura, que aí você tem quests a fazer. Ela não tem side quest, o Diablo 3. Ela tem uma sequência de main quests até a finalização do ato. Entendeu? Não, cara, o que que classifica uma side quest? É uma Uma quest que side você quest é uma pode história paralela fazer, que você pode não ela é fazer ou fazer ou opcional. não. Exatamente, tem sim, Não cara, tem tem isso. várias. Eu fiz várias lá. Ah, não, pera, tem aqueles eventos, né, que você encontra de mapa, né? Mas não são bem side quest. Tipo, você tá passeando pelo mapa, aí você vê um barco lá, o barco do Lost. Tem o barco do Não, Lost. Quem viu Lost tem o barco do Lost. E tem as cartas do Lost, aí, os números do Lost. É muito louco. O Black Rock do Lost. Aí tem o Block Rock, você vai lá e faz um bagulho, etc. Tem a quest do Necromântico, você vai lá e você encontra o Necromântico e você faz aquele evento de mapa, que isso o Diablo 4 também tem, esses eventos de mapa. Você Uhum. faz aquele evento de mapa, acabou aquele evento. Você ganhou XP e foi. Você segue pra história principal, entendeu? Mas não é bem uma side quest, é um evento que é acontece ali sim, e é é sim. aleatório. São quests, coisas que passam para você fazer, você vai até o lugar e você enriquece a história do jogo. A partir do momento que você enriqueceu de uma forma ou de outra, que nem eu falei dessa história do cara que era casado com a mulher e a mulher fala que ele não voltou para casa. E aí você vai até o lugar e você descobre que o cara virou um morto-vivo. Só que aí depois você descobre que esse cara ele estava envolvido numa seita. Eu não lembro ao pé da letra essa side quest, é uma side quest. E aí você descobre que essa seita, na verdade, é uma seita que ela aparece também no jogo depois, que era aquela parada do Diablo, o pessoal que gostava eu não lembro o nome da seita, que gostavam do Diablo, e eles pregavam a palavra. Né? E esse cara, ele caiu nessa, ele entrou Legal. nessa e ele acabou que ele foi para um lugar que acabou tendo lá eu não lembro se foi um ritual, e aí ele virou um zumbi, tá ligado? Ele foi sugado lá, acho que morreu e virou zumbi. Entendeu? Então você tem umas histórias que enriquecem a do jogo. A partir do momento que você tem isso, são side quests. Não, Beleza que mas, elas não podem ser mas tão. eu tô Ela, te falando, Pancada, tipo, pode ser que você não nem lembre direito, mas só tem main quest mesmo. E essas quests que tem, elas são miúdas. Por exemplo, você entra numa dungeon e aí você tem que fazer uma coisa e aí surge um evento dentro dessa dungeon que você vai lá
e completa esse evento, que geralmente tem uma historinha assim mesmo, tipo, a tumba dos meus familiares, sei lá o quê. Aí você vai lá e faz, mata todo mundo, etc. Pronto, terminou aquele evento. Isso tem no... Mas ele não chega a ser uma quest de você pegar a quest e fazer. Mas sim, enriquece sim a história e tudo mais, porque tem uma mini historinha ali, entendeu? Mas bem, eu não considero isso como side quest, porque é bem aleatório mesmo. E o que você considera como side quest? Me explica. Side quest é um bagulho que geralmente é opcional. Por exemplo, eu vejo Mas é opcional essas quests, são todas opcionais. Elas são todas opcionais, mas elas são randômicas. Entendeu? Não são, elas são fixas. Não são. Não são. Elas são sim, são fixas. Não são. É que sempre a mesma, tá sempre lá. Eu joguei 3 vezes o jogo. Sempre teve quest que eu fiz eu fiz as 3 vezes uma mesma quest. É que você deve ter feito 3 vezes randomicamente a mesma quest, mas ela não é fixa. Por exemplo, no Diablo, isso veio do Diablo 1, que, por exemplo, quando você vai entrar na catedral, tá na porta um cara ensanguentado. Isso é uma das side quests mais famosas que tem no Diablo 1, né? Então, um cara ensanguentado, e ele te fala, o The Butcher, sei lá o que, blá, blá. E aí você vai no segundo andar e tem o The Butcher. Se você começar o jogo e não tiver um cara ensanguentado na porta da catedral, você não vai ter o The Butcher no jogo inteiro. Ou seja, você pode fazer uma play inteira e não ter aquela quest para você fazer. Entendeu? Isso é uma coisa mas eu não concordo com você, Cioff. Eu não concordo porque a quest ela tá ticada como side quest. Eu lembro disso, mano. Entendeu? No jogo tá falando isso, então... Mas beleza. Tendo ou não, você tá falando que agora no Diablo 4 ela tá mais visível. Como é que tá no Diablo 4? Que eu não tô entendendo. Então, você fica com uma exclamaçãozinha em cima na cidade mesmo, no mapa, você vê a exclamaçãozinha, você vai lá falar com o NPC e você aceita a quest. Assim também, não? Oi? No 3 também, quando você ia ver side quest, ficava uma marcação. Mas era só main quest. Ah, tá. Bom, era eu não sei. É que, assim, você tinha a história principal, você tinha a história principal, e dentro dessa história principal você tinha vários momentos dessa história principal até terminar a quest, entendeu? Mas você tinha que cumprir todos eles em ordem, entendeu? A Magda fugiu, aí você vai lá, aí encontrou o acampamento onde está o pessoal, sei lá o quê, e assim por diante, entendeu? Eram sequenciais. E nesse meio tempo, por exemplo, você vai encontrar a cidade dominada. Você chegou lá e você tem lá as pessoas presas. Aí você vai lá e libera as pessoas. Pronto, você acabou de fazer, teoricamente, uma side quest. Você ganhou um XP por ter liberado as pessoas. Mas não necessariamente você precisa fazer aquilo. Entendeu? Não necessariamente é uma quest mesmo, sabe? É complicado. Até você pode interpretar isso como side quest, mas eu, por exemplo, não interpreto. Na minha visão, side quest, você pega a side quest, você escolhe ela no menu e você fala assim, eu quero fazer essa quest aqui, entendeu? Na minha interpretação, uma side quest é isso, não é evento de mapa, né? No Diablo 4 você tem evento de mapa, né? Que você tem vários tipos de evento de mapa, você tem mini dungeons de evento de mapa, você tem de matar inimigo. Aí depois que você zera o game, surgem novas coisas que são os sussurros das árvores. Dentro desses eventos, os eventos continuam existindo, mas além disso tem a aí side. Que tá, eu dei uma lida aqui nas partes oficiais aqui do Diablo e realmente, tipo assim, você tem no caso, os eventos, que nem você falou. E esses eventos são nada mais nada menos que side quest com outros nomes. É isso que o pessoal fala. Não, então você pode não ter. É isso que eu falei. Você pode chamar isso de side quest, mas os eventos eles são aleatórios, entendeu? Eles são totalmente aleatórios, entendeu? Você pode chamar de side quest, né? Como por exemplo, eu mesmo chamei a side do The Butcher como uma side quest. Como por exemplo, também tem da água suja. Quando você começar o jogo do Diablo 1 e o poço em Tristã tiver amarelo, é porque lá no quarto ou terceiro andar, vai ter um lugar que você vai entrar, uma rachadura, para poder matar os demônios que estão sujando a água de Tristã. Entendi. Se não tiver amarelo, tiver azul, então a gente fazia muito disso, a gente sabia todas as quests que apareciam, e você
e você, tipo, salvava o personagem, dava new game e jogava de novo, até você conseguir fazer aquela quest. Por exemplo, o Machado do The Butcher, você só consegue se você matar o The Butcher. Tá, mas e qual é a diferença do 4? No Diablo 2, você tem, tipo, a quest principal, terminar o ato, matar Andariel. Só que você vai ter, tipo, 6 quests sequenciais, que algumas são obrigatórias, outras não, que estão lá, mas elas são sequenciais. O Diablo 3, ela segue o mesmo padrão. Quests sequenciais que você vai fazendo, que sobe a interrogaçãozinha lá de quest. Você termina todas, você vai seguindo a história. E você tem os eventos. Aí no Diablo 3, eles adicionaram esses eventos aleatórios, que são simplesmente, você está passeando pelo mundo, acontece, você vê alguma coisa, tem um NPC, você fala com esse NPC e mata todo mundo naquela região ali e pronto, você finalizou aquela questzinha, ganhou um XP, ganhou equipamento, ganhou alguma coisa. Mas não necessariamente. É um evento de mapa. Entendeu? No Diablo 4 você tem esses eventos, você tem side quests que tem uma história. Um NPC Entendi. te dá uma quest, entendeu? Um NPC Uma história separada. São coisas separadas. Entendi. Evento de mapa é uma coisa, side quest é outra. Entendeu? Beleza, entendi. Eu acho que, na verdade, o Punks, no 4, só pra abrir um parênteses aqui, no 4, como o 4 é mundo aberto, ele é, tipo, literalmente mundo aberto. Eu sei que no Diablo 2, que é o que eu tô jogando mais agora, você vai pra áreas. Aí essas áreas são divididas em outras, tipo, sei lá, você vai pra uma cidade... esqueci o nome da cidade, mas vamos pensar assim, você vai pra uma cidade X. Aí nessa cidade X tem umas zonas em volta dela, que é onde a história toda acontece. Vamos dizer assim. No Diablo 4, não, é um mapa. É tipo Zelda, sabe? É totalmente aberto. E aí, quando você chega numa cidade, além da main quest que você vai fazer, você tem a side quest, que aí seria tipo Skyrim. Que aí você troca ideia com o NPC e ele fala, mano, coleta 10 ervas pra mim no Monte X. Aí você tem que ir até lá, coletar as 10 ervas, voltar e entregar, entendeu? Eu vejo isso mais como, tipo, side quest de mundo aberto mesmo, sabe? Tipo, de jogo de mundo aberto. O 3, como você já falou, pelo que eu me lembro, eu zerei faz um tempinho já, não me lembro tanto bem do jogo quanto vocês estão falando, mas eu senti que ele é mais linear. A exploração dele é mais, tipo, linear mesmo. Sim. Como o 4, a premissa dele é ser mundo aberto, ele te dá uma liberdade igual Zelda, literalmente igual Zelda. Você pode fazer o que você quiser, na ordem que você quiser, como você quiser. Interessante. Então, aí a premissa do game ter as side quests, né, ter eventos paralelos e tudo mais, eu acho que eles deram uma melhorada com base nos jogos antigos. Por exemplo, jogando o 2, porque se não me falha a memória, eu realmente não vi, tipo, side quest do mesmo nível, sabe? Tipo, de você, sei lá, eu tô na cidade, tem as zonas, e aí a pessoa chega e fala assim, olha, tem o oásis, não sei na onde, você vai ter que ir até lá, matar os carinha do oásis e voltar aqui pra mim. Lá, só tem a quest principal mesmo, tipo, você tem que pegar o cajado no oásis e é isso. Tipo, acabou. Não tem nenhum outro NPC me dando quest, por assim dizer. Sim, sim. Então, acho que seria mais ou menos isso. A diferença da side quest do 4 é só porque ele é open world e aí fica mais semelhante à side quest de mundo aberto, né, por assim dizer. Então... E como eu disse, no Diablo 3, depois que você finaliza do jogo, ele abre sides, ele abre, tipo, quests que são, tipo, de matar X inimigos, fazer isso, aquilo, entendeu? E é só isso, né? Porque no final do Diablo 3, é só isso que você vai ter para fazer. E os rifts e tudo mais. Então, assim, e tem algumas quests que você vai fazer ali, que sim, aí elas são realmente quests um pouquinho mais longas, que é depois da morte do Mal Supremo, blá, 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 algumas coisas aparecem para você fazer, e também é muito, muito aleatório. Por exemplo, cubo de Kanai, entendeu? Você chegou a pegar cubo de Kanai, Douglas? Peguei, que é o cubo que você tem que juntar o cajado, não é? Esse daí?
Não, esse é do Eu Diablo tô no... 2. O Diablo 2 é o cubo rolando. Foi mal, eu não peguei no 4. Eu No tô. 3, no Eu 3, no 3. No não 3. lembro. Então, Não lembro. no 3 é depois no modo aventura que você pega ele. Ah, não, Você não vai cheguei a pra jogar o modo ruínas de aventura. Sharon, que é a ruína dos bárbaros, e lá você pega o cubo. Entendeu? Então tem umas quests assim, que você tipo vai explorar lugares novos e vai fazer. Mas esse é depois de finalizar o jogo. Entendi. Eu não Entendeu? joguei o pós-game do Diablo. Tipo, eu zerei, subi os créditos, e a Lívia falou assim: ah, pra mim deu. Aí eu falei: ah, tá bom. Aí eu não rejoguei. Mas Ah, depois, mais pra te, frente, eu tenho gar- vontade de rejogar. te garanto que ficar só no game, na main story mesmo, vale mais a pena, viu? Ah, é, não sei. Eu acho que eu não cheguei nem a fazer a DLC. Eu literalmente só, Eu tipo, peguei um pouco fiz. de bronca do Diablo 3 por vários motivos. Então, eu não sei. Como eu não sou um fã muito assíduo, tipo assim, tipo, não joguei desde os primórdios, e eu joguei o 3, 3 foi o meu primeiro contato, eu até que gostei, tá? Não vou mentir. Foi o meu primeiro contato com o Diablo. Pode ser que tenha alguns problemas ali, né, pra quem acompanhou a série há muito tempo, mas eu achei ele legal até, achei bacana o visual, os efeitos, o estilo, a narrativa é legal. Acho que ele foi o primeiro jogo, não o primeiro, mas um dos poucos jogos que eu olhei e falei, caraca, meu personagem fala. Tipo, meu personagem tem uma história, tem uma Ah, história dele, que eu vi que eu tava jogando de bárbaro, e aí o meu personagem tinha falas específicas e a Lívia tava jogando de, era o quê? Caçadora de demônios, se eu não me engano. E ela tinha umas falas diferentes, tipo, um contexto diferente da história. E eu achei isso muito legal. Eu falei, putz, tipo, são dois personagens que literalmente têm vidas diferentes no mesmo universo, sabe? Isso é muito massa. Isso é muito legal. que bacana, mano. Ah, eu já É. tô aprendendo bastante coisa aí sobre Diablo 4. Quando eu for jogar, eu já tô mais familiarizado. E aí, Ah Kami, lá. ó, o Kami chegando aí. O Capitão Kami. Mas Beleza? esse negócio, essas cinemáticas que eram diferentes no Diablo 3 era bem legal, né? Porque eles davam a entender que a criação dos Nefalens ali, ele poderia ser um mal que viria no futuro, né? E eu acho que alguns personagens apareceram no Diablo 4 ali. É que eu não sei qual é o nome deles no lore, porque eles têm nomes, né? Por exemplo, Ah, o guerreiro do Diablo 1 é Aidan, né? Que é o que vira o Diablo do Diablo 2. Entendeu? O mago do Diablo 1 vira o Summoner do Diablo 2, o Summoner do Ato 2. A Amazona, ela vira aquela rainha das rogues, né, no cemitério, no Ato 1 do Diablo 2, entendeu? E no Diablo 3, você tem também uma sequência de história. Por exemplo, a maga do Diablo 2, ela é a mestra do mage do Diablo 3. Entendeu? Tem umas histórias assim, tipo, no Diablo 4, por exemplo, a única coisa que eu vi de referência mesmo ali é eu achei o Vigarista, né? Que é um dos companions do Diablo 4. Do Diablo 3, ele tá no Diablo 4, tá lá numa cidadezinha, lá em Hawezar, lá embaixo. Ele é o líder de uma cidade. Então tem muito disso, deles pegarem e darem uma continuidade dos personagens, entendeu? Só que eu não sei quais são os nomes deles, porque no Diablo 3 dá a entender que os seus personagens provavelmente em algum momento vão cair pro lado maligno. E eu acho que eles estão no Diablo 4 de alguma forma. ah, Só não sei quem são. que Entendeu? bacana. Tem que dar uma pesquisada na história. Só uma dúvida aqui, não sei, eu acho que não é spoiler, mas a história na linha temporal do Diablo, ela se passa depois ou ela se passa antes? No Diablo Depois. 4? Depois. Interessante. Depois. Eu acho, né? Eu vi umas notas da Blizzard e tudo mais falando que é 50 anos depois, mas eu não acho que faz sentido ser 50 anos depois. Eu acho que deve ser 50 anos depois dos eventos do Diablo 2. Né? Porque, por exemplo, tem o Meshife. Meshife é um personagem do Diablo 2 que tá lá e tá bem velhinho, tipo, tá com uns, tipo, tá bem velhinho mesmo, entendeu? Então, assim, cara, se fosse 50 anos depois do Diablo 3,
você teria vários personagens que aparecem, como, por exemplo, o próprio vigarista do Diablo 3, você estaria ele velhinho, entendeu? E não faz muito sentido. Eu acho que deve ser uns 20 anos depois. Uns 20, 30 anos depois no máximo, entendeu? E eu sei que a distância entre o Diablo 2 e o Diablo 3 é de 20 anos. Entendeu? Entendi. Não, beleza. Então eu acho que deve ser uns 30 anos do Diablo 3 pro Diablo 4, que eles simplesmente só falaram desde a destruição do mundo, e alguém interpretou errado, traduziu errado, e aqui no Brasil tem um monte de canal falando que é 50 anos depois de Diablo 3. Mas não faz sentido com os personagens que a gente vê lá. Entendi. Não, beleza, eu não tenho, que nem eu falei, eu não tenho muito o que falar, mas eu tô aprendendo bastante aqui do Diablo 4, mesmo sem ter o jogo, né? Mas é isso. É assim que é bom, mano. Aí quando eu for jogar, eu já vou estar mais engajado ou mais interessado na história também, né?